paz do Senhor Jesus a todos vocês que entrarão. Amém. Como de costume, temos sempre anunciado a vocês, se o Senhor nos concedesse misericórdia, estaríamos de volta para junto meditarmos mais em uma de suas palavras, né? E o Senhor então nos que estão do outro lado, para que possam compartilhar a palavra do Senhor. Eu darei um tempo para que você possa chamar talvez alguém para junto ouvirem a palavra. Todas as vezes que nós entramos numa transmissão, todas as vezes que nós venhamos aqui deste lado trazer a palavra para vocês, nós sempre deixamos claro em dizer que não seremos nós que convenceremos o homem do pecado, que não seremos nós que transformaremos o homem do pecado, que não seremos nós que convenceremos, que faremos, mas sim o Espírito que habita em mim, o Espírito Santo que habita em nós, o que habita sobre o nosso ser, que está sobre o nosso tabernáculo. Esse sim fará a diferença. Então, você que está do outro lado, eu vou dar um minuto, assim também eu aproveitarei e compartilhar na minha rede social com os meus amigos, de modo a alcançarmos mais almas. Amém? A internet está um pouquinho lenta aqui, mas já entraremos.
Amém? Então, a palavra que o Senhor concedeu-me esta tarde é um texto que encontra-se em 3 livros. Encontra-se no livro do profeta Isaías, encontra-se em Reis e encontra-se em Crônica. O nosso tema tiramos através do livro do profeta Isaías, capítulo de número 38, do seu primeiro versículo, a parte C. Mas eu estarei lendo aqui a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo de número 20. Amém? Então fique aí e acompanhe a palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo de número 20. Diz a palavra de Deus. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa para que não morras e não vivas. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se servido de lembrares de que andei diante de ti, em verdade e em coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dizei a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi: ouvi a tua oração e as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei ao terceiro dia, e subirás à casa do Senhor, e te acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a tua cidade. Amém? Então essa é uma palavra que o Senhor concedeu-me a esta tarde. O mesmo texto, assim como mencionado, encontra-se também em Isaías de número 38. É um texto que nós muito temos ouvido. Um texto que fala sobre o rei Ezequias. Na altura, o rei Ezequias então era o rei de Judá, né? Se nós nos situarmos, a palavra de Deus, antes de entrarmos sobre esse assunto, o rei Ezequias vai passar por uma série de afronta através do rei da Assíria. Vai passar por alguns momentos de tribulações, momentos de aflições, momento na qual a sua alma se abateu, ficou preocupado. O povo de Judá não sabia a quem recorrer, mesmo sabendo que existia um Deus que poderia todas as coisas. O rei da Assíria afrontou várias nações e tomou várias nações. E também chegou o momento em que ele queria tomar a nação do povo de Judá, o povo de Deus. Ezequias, como sempre, desde o princípio do seu mandato, ele obedeceu e andou no caminho do Senhor, desfazendo-se de todas as idolatrias que se encontravam no meio do povo de Judá, quebrando todos os altares que não pertenciam a Deus, desfazendo todas as coisas malas que os seus antecedentes fizeram no seu reino. Isaías, profeta de Deus, o qual vai anunciar a mensagem para o profeta Ezequias, ela andou durante esse todo ano de reinado do profeta do rei Ezequias. Rei, que é o nosso rei, o Senhor Salvador, perante a situação que o profeta viu acontecendo, ainda profetizou sobre a vida do rei Ezequias. Anuncia então que Deus daria livramento ao rei Ezequias, que os assírios não tomariam o povo de Judá, que os assírios não tomariam a nação de Judá. Várias vezes rei Ezequias, por duas, o texto vai mencionar que ele vai entrar na presença do Senhor, vai clamar ao Senhor porque ele não sabia como se livrar das afrontas
do povo assírio. É interessante que a palavra de Deus vai dizer que o rei Ezequias vai dizer: Senhor, eles não só afrontam o teu povo, mas como também blasfemam e abusam do Senhor. Deus, que é Deus, então vai dar livramento ao povo de Judá. Vai dar livramento ao rei Ezequias, e a sua nação então vai estar livre e isento dos males dos povos assírios. Só que a palavra de Deus em seguida vai dizer que naqueles dias mesmos, ou seja, depois de algum certo tempo intermediário, o rei Ezequias vai se encontrar doente. Estando ele doente, então, o profeta que outrora profetizou sobre o reino do rei Ezequias, ele vai dizer, vai chegar ao rei Ezequias, vai dizer: põe em ordem a sua casa, senão não viverás, pois morrerás. Esse é um texto que ele traz conserto sobre as nossas vidas. É um texto que nós devemos parar para pensar e analisarmos como nós temos nos procedido, como tem sido as nossas vidas, como tem sido a nossa caminhada, como tem sido o nosso proceder, como tem sido o meu dia, quer seja em casa, quer seja no trabalho, quer seja na faculdade, onde quer que seja. O que eu tenho feito, como eu tenho feito, como eu tenho agido, como eu tenho me procedido. Porque o texto bíblico vai dizer que o profeta Isaías vai até a casa do rei Ezequias, e lá ele chegando vai dizer assim: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Nós aqui podemos entender duas situações. Eu sempre gosto de analisar os textos na perspectiva de um lado espiritual e do outro lado, que é o lado físico, o lado carnal. Quando ele vai falar põe em ordem a tua casa, nós podemos analisar no lado da casa física, no caso os seus familiares, a sua vida, o seu dia a dia. E também podemos analisar no lado espiritual, ou seja, no relacionamento que eu tenho com Deus, na comunhão que eu tenho com Deus, na intimidade que eu tenho com Deus, na reverência que eu tenho com Deus, na busca, como eu tenho chegado na presença de Deus. Então o texto ele não vai dizer se é casa física, se é casa espiritual, se a casa dela estava bagunçada, se a vida dela estava bagunçada, se a intimidade com Deus já não era a mesma, se o relacionamento com Deus já não era o mesmo, se a reverência com Deus já não era a mesma, se a busca com Deus já não era a mesma, se a sua família andava ou não na presença do Senhor. O texto bíblico ele em momento algum vai mencionar. Mas como nós servos de Deus, nós podemos fazer uma conjectura, podemos fazer um paralelo e interpretar das duas maneiras, tanto na parte espiritual como na parte física, que é a parte carnal. E logo em seguida, então, quando o rei Ezequias toma a palavra do profeta Isaías, o texto bíblico vai dizer que logo em seguida ele vai se virar na parede e vai orar. Ele vai se virar na parede e vai orar. Esse gesto do rei Ezequias, ele nos leva a entender então que o rei Ezequias, ouvindo a palavra de conserto que trazera o profeta Isaías, nos leva a entender que o rei Ezequias, ele sabia onde ele estava falho. Ele sabia em que ele estava errando. Ele sabia como ele estava a se proceder. O rei Ezequias, quando ele coloca-se diante da parede e começa a orar, clamando ao Senhor com súplicas e choros, ele estava dizendo: eu sei onde eu tenho errado. Eu sei onde eu tenho transgredido. Eu sei que parte eu preciso de correção. Eu sei que parte eu preciso ainda de ser forjado. Eu sei que não tenho me procedido de forma prudente. Eu sei que não tenho andado nos caminhos talvez do Senhor como deveria. Eu sei que talvez não tenho praticado a justiça como deveria.
Eu sei que talvez não tenho governado o povo como deveria. O texto não fala, mas nós podemos entender que ele então, a orar, a suplicar ao Senhor, ele estava reconhecendo que ele tinha uma parte que estava em dívida com o Senhor. E nessa tarde o Senhor traz-nos à memória a mesma palavra que deu ao rei Ezequias. Põe em ordem a sua casa. A palavra serve para mim também. Põe em ordem a sua casa, senão morrerás e não viverás. O Senhor nessa tarde ele está nos concedendo o privilégio, a chance de nos consertarmos, a chance de corrigirmos, a chance de arrumarmos tudo que está desarrumado. O interessante é que o texto não menciona que Aria, o profeta, disse ao rei que estava em falha. Então o Senhor nessa tarde está nos dizer, você conhece a área que precisa ser consertada. Você conhece a área que precisa ser corrigida. Você conhece o setor que precisa ser mexido. Você conhece onde deve ser corrigido. Por isso, nessa tarde, por amor a vocês, eu estou dizendo, põe em ordem a sua casa. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Vocês não sabem que a vossa casa, que o vosso corpo é a habitação do Espírito Santo? Quando o profeta Isaías diz ao rei Ezequias, põe em ordem a sua casa, senão morrerás e não viverás. Podemos entender que ele está a dizer, o teu corpo é templo do Espírito Santo e o Espírito Santo não habitará no teu templo se começares a andar sobre os caminhos iníquos. O Espírito Santo não habitará sobre o teu corpo se praticares a idolatria. O Espírito Santo não habitará sobre o teu corpo se praticares o mal. Por isso que ele vai dizer, põe em ordem a tua casa. Nos dias de hoje nós fomos alcançados pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Deus, o sangue de Jesus. Nós fomos alcançados. E o Espírito Santo de Deus se apoderou em nós. Por isso que hoje nós somos templo do Espírito Santo. Então Deus nessa tarde está nos dizer, põe em ordem o teu templo. Põe em ordem a tua casa. Porque o Espírito Santo pode não habitar mais sobre você. Quer ver um exemplo em que o Espírito Santo já não habitava sobre o templo de alguém? No livro de 1 Reis, o texto vai mencionar no capítulo 16. Deus vai falar ao profeta Samuel, Samuel, até quando terás dor de Saul, se o meu espírito já não habita nele? Para entendermos por que o Espírito de Deus já não habitava sobre o corpo do rei Saul. Rei Saul começou o seu governo, começou o seu governo, o seu poder, levando o povo de Israel sobre os caminhos retos, obedecendo a Deus, obedecendo os preceitos e os mandamentos do Senhor, fazendo tudo aquilo que o Senhor pedia. Só que chegou numa fase que o rei Saul, ele se corrompeu. Ele se desviou do caminho do Senhor. Ele começou a andar com as suas próprias pernas. Ele começou a traçar os seus próprios caminhos. Ele tomou frente da sua própria direção. Ele já não buscava auxílio, conselho a Deus. Ele já não dependia mais do Senhor. Ele fazia as coisas como ele bem entendia. O que Deus falava para ele já não tinha sentido. Então Deus, pela sua misericórdia, removeu o espírito sobre o profeta, sobre o rei Saul. E o texto vai dizer que Samuel então insistia ainda no rei Saul. Mas Deus vai dizer, até quando?
Até quando, Samuel, até quando insistirás nesse homem que eu já não habito sobre seu coração? Até quando? E Deus nessa tarde está nos dizendo, eu ainda não removi o Espírito sobre vocês, eu ainda não tirei o Espírito sobre vocês, porém estou vos dizendo, consertai-vos, arrependei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, senão morrerão e não viverão. Deus está nos dando a chance de nos consertarmos. Nós, eu, você, nós sabemos em que área nós temos falhado com Deus. Nós sabemos em que área nós temos falhado com nós mesmos. Nós sabemos a área que nós seríamos mestres e ainda somos meninos. Deus está nos dizendo, consertai-vos hoje. Arrependei-vos hoje. Porque eu tenho prazer de vos perdoar. Eu tenho prazer de vos ter. Porém, eu não tenho prazer de vos ter com falhas e pecados. Porém, eu não tenho prazer de vos ter cometendo imundícia. Porém, eu não tenho prazer de vos ter se não forem santos. Porém, eu não tenho prazer de vos ter se vocês não forem puros. Porém, eu não tenho prazer de vos ter se vocês não me reverenciam. Hoje é dia de conserto. É impressionante que o profeta, ao anunciar, ele vai se retirar. A palavra de Deus vai mencionar que quando o rei Ezequias, ele vira para a parede, ele ora ao Senhor, a sua súplica chega até ao trono do Senhor. A palavra de Deus vai mencionar que o profeta Isaías ainda não tinha saído do pátio. E Deus vai dizer ao profeta Isaías, volta até o meu servo, pois eu ouvi a sua oração. É interessante que Deus é tão misericordioso que Ele vai dizer assim, vai lá e volta e diz que eu perdoei. Diz para ele que eu perdoei. E além de que eu o livrarei das mãos dos seus inimigos. E como não bastasse, Deus ainda disse, e lhe considerei mais 15 anos. Deus quer te conceder mais tempo para você ser luz e sal na terra. Deus quer te conceder mais tempo para que o brilho dele permaneça nessa terra. Deus quer te conceder mais tempo para que o nome dele seja engrandecido sobre a tua vida. Mas é necessário que eu e você, que nós que o aceitamos, deixamos os maus caminhos. Consertamos os caminhos que estão errados. Deus quer que você conserta o seu mau caminho hoje. Eu não preciso saber em que você está sendo falho, porque não sou eu que vou corrigir os teus erros, não sou eu que apago os teus pecados, mas o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, esse sim tem poder para apagar todo o pecado. Põe em ordem a sua casa, senão morrerás e não viverás. Não perca mais tempo hoje. Faz como o rei Ezequias fez. No momento em que ele ouviu a palavra, ele não perdeu tempo. Disse agora. É agora que eu vou aproveitar o momento que o Senhor me chamou a atenção. E eu vou me converter, eu vou orar ao Senhor dizendo, Senhor, eu me arrependo dos meus maus caminhos. Eu me arrependo da área que estou indo mal. Eu me arrependo dos lugares que eu tenho ido que não tenho agradado. Eu me arrependo de como eu tenho tratado os meus amigos. Eu me arrependo das palavras que tenho pronunciado. Eu me arrependo do mau caráter que eu sou. Eu me arrependo.
Mas contudo tenha misericórdia, Senhor. Perdoa-me, Senhor. E o Senhor que é misericordioso, Ele que é rico em misericórdia, Ele está de braços abertos agora, nesse instante, para te abraçar, para te perdoar, para te conceder, se possível, se necessário for, aquilo que você tem pedido. A enfermidade para o rei Ezequias era para a morte. Quer seja morte espiritual, quer seja morte carnal. Mas Deus acrescentou mais 15 anos. O Senhor teve compaixão do rei Ezequias. O Senhor quer ter compaixão de você. É hoje que o Senhor quer. Volta. Se arrepende. Clama somente a Ele. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo. É hoje que o Senhor quer. É hoje que o Senhor quer fazer a diferença sobre a tua vida. É hoje. Põe em ordem a sua casa. É isso que o Senhor está dizendo. Põe em ordem a sua casa. Para que não morras. Para que não pereças. Põe em ordem a sua casa. É só isso que o Senhor está dizendo. Conserta a tua vida. Firma a tua vida na presença do Senhor. Que Ele seja a tua rocha. Que Ele seja a tua fortaleza. Que Ele seja o teu refúgio. Que Ele seja o teu esconderijo. Que Ele seja o teu conselheiro. Que a tua confiança esteja só firmada em Cristo. Que a tua esperança seja somente em Cristo. Busca Ele. Se rende a Ele. Se está fraco, é Ele que nos fortalece. Se está triste, a alegria vem dEle. A paz que intercede todo entendimento vem dEle. Ele salva. Por isso que Ele está pedindo para você, para nós, consertarmos a nossa casa. Porque Ele não salvará ninguém que não está com o coração consertado. Ele forja o vaso. Ele fecha todas as brechas. Ele ajuda. Ele é Deus. Ele te ama. Ele nos ama. Por isso que entregou o seu Filho. Para que todos que nele crêem não pereçam. Por isso que todas as vezes ela ainda te advertirá. Todas as vezes ela ainda te corrigirá. Porque te ama. Porque Ele não quer ver você e eu andando sobre os maus caminhos. Para que no último dia não haja arrependimento. Arrepende-se hoje. Conserta-se hoje. Agora. E Ele te perdoará. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Põe em ordem a sua casa. Senão morrerás e certamente não viverás. Compartilha a palavra. Envia para os teus amigos. Nos segue na nossa página do Facebook que estamos a transmitir. Nos segue no YouTube. Passa a mensagem. Porque eu creio que o Espírito que habita em mim, ela ainda liberta, transforma, muda, salva. Esse é o Evangelho de Deus. Que me tirou das trevas para a luz. E que tira você que está do outro lado das trevas para a luz. Para que anunciemos as suas
virtudes. Amém? Senhor nosso Deus, te dou graças, Senhor Jesus, por essa tarde. Eu creio, Senhor Jesus, que também preciso de conserto em muitas áreas. Eu creio, Senhor Jesus, se eu entender que o Senhor que faz, o Senhor consertará. Pai, eu creio que também os meus irmãos que se encontram do outro lado precisam de conserto em muitas áreas. Por isso te pedimos, Senhor Jesus, que não aparte o Teu Espírito Santo de nós. Nos ajuda a melhorar. Quando possível, sempre fala onde precisamos corrigir. Que área precisamos mudar. Esteja com cada um que ouviu essa palavra. Esteja com cada um que ouvirá, Pai. E alcança o coração. Os convença, Senhor Jesus. Não faz com que eles percam essa oportunidade. E que eles mesmo entendam que a oportunidade é única. Pai, nos conceda uma semana gloriosa. Nos livra da mão dos nossos inimigos. Nos livra dos empecilhos que o inimigo colocará. Dos laços do passarinheiro. Das pestes perniciosas. Nos adverte. Nos dê discernimento para sabermos o certo e o errado. Pai, nos ajuda a consolar o fraco. Nos ajuda a anunciar a Tua palavra para aqueles que ainda estão com os olhos vendados com as escamas, Senhor. Que a nossa semana seja gloriosa e que possamos, Senhor Jesus, no tempo e fora de tempo, anunciarmos a Tua palavra. E que, Senhor Jesus, todos aqueles, Senhor Deus, que estão necessitando, que hoje seja o dia para consertarem a sua vida perante o altar do Senhor. Obrigado, Deus. E se assim nos permitires, Senhor, próxima semana aqui estaremos para anunciar as Tuas virtudes, porque nos terás das trevas para a luz. E amém, e amém. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Não deixe de compartilhar. Amém e amém.